Obrigado, hein, Troy, você ter vindo aqui no Pânico, já teve aqui, já deu uma aula. É uma palestra de 500 pau de graça pra vocês. E tem que o jatinho buscar. Sim. Não tem essa, né, Troy? Ou não? Aí no microfone. Veio de táxi. É porque não tinha onde parar. Vamos deixar o professor Samidana agora fazer a primeira pergunta aqui pro Troy, que manja muito. Troy, eu tô preocupado pelo seguinte: tem um determinado nível de dívida que o Brasil se encontra e que alguns outros países, em que, independentemente de quem ganhe, você vai ter que fazer um ajuste. Só que alguns estudos mostram que quando o ajuste é muito severo, ninguém consegue fazer por mais de um ano, 2, porque a população não aguenta e começa a dar outras externalidades, nesse caso negativas. Assim, eu queria saber para você qual que é o caminho, assim. Você acha que a gente já passou o cabo da Boa Esperança ou ainda tem jeito esse país? Obrigado, Sami. Emílio, é um prazer estar aqui, viu? Obrigado você, pô. Obrigado você. Sami, você conhece a história do mestre Zen e do menino? Conhece essa história? Não. Olha, num tempo longínquo, num reino distante, né? Uma moça chegou pro mestre Zen e disse o seguinte: você viu aquele menino? Ele ganhou de aniversário um pônei. O menino fez 16 anos. Que maravilha, né? Aí o mestre Zen disse: depende. Aí o menino cai do cavalo, ele cai do pônei, quebra a perna. Essa mesma moça chega pro mestre Zen e diz o seguinte: puxa, que terrível, né? O menino quebrou a perna. O mestre Zen fala: depende. Aí rompe uma guerra entre aquele vilarejo e um outro. Todo mundo é convocado, menos o menino. Por quê? Porque ele está com a perna quebrada. Aí a moça vai lá pro mestre Zen e diz: puxa, que beleza, né? Esse menino não foi convocado para lutar guerra. O que o mestre Zen disse? Depende. Aqui entre nós, Sami, depende. Porque é o seguinte: vamos supor, se você tiver o Paulo Guedes conduzindo a economia do Brasil, o Roberto Campos conduzindo a economia do Brasil, um cara como o Adolfo Saxida conduzindo a economia do Brasil, eu acho que vai prevalecer aquela percepção de que a economia é o que ela é e o que os economistas, os agentes acham que a economia será. Ou seja, a formação de expectativas ajuda a tornar os fundamentos, que são amargos, um pouco mais palatáveis. Então, esse negócio de quem estará no poder conduzindo a economia a partir de janeiro do ano que vem é muito importante. Não só por conta, mais uma vez, daquilo que é a projeção para o futuro, mas porque você tem os mecanismos de correção e, mais uma vez, gerando aquele entusiasmo no mercado, colocando o Brasil, mais uma vez, numa trajetória de reformas modernizantes. Então depende muito de quem estiver na condução. É verdade que algum ajuste terá de ser feito, mas a maneira pela qual ele se efetiva, o tempo que ele dura e o sucesso vai depender de quem estiver segurando o volante. Então quer dizer... Que tem jeito, então. Depende. Depende do cavalo, do pônei. É inevitável. Sami, você se lembra, você teve... Tem muita gente que fala assim, governo Lula 1, Lula 2, Lula 3, aí eventualmente um governo Lula 4. Na minha opinião, não existe isso. Existe um longo governo do PT, que começou em 1º de janeiro de 2003 e que vai pelo menos até janeiro do ano que vem. Tá certo? É um período longo. Se você é um brasileiro que nasceu em 1985, você se tornou maior de idade no ano em que o governo do PT pela primeira vez esteve no poder. Se você tiver uma recondução agora do presidente da República, em 2031 você será um brasileiro de 46 anos de idade e você viveu 80% da sua vida adulta, ou seja, você viveu todas as semanas úteis da sua vida num país liderado pelo PT. Então, o que é a característica desse tipo de administração econômica? Períodos de expansão, ou favorecidos pela conjuntura internacional, ou por meios artificiais de você inflar a atividade econômica com injeção estatal, e isso necessariamente demanda um período corretivo. Ora, nós conhecemos o Joaquim Levy, que é um grande economista da Universidade de Chicago, tentou fazer essa correção. O que aconteceu? Foi torpedeado. Sim. Por aqueles mesmos que estavam encastelados naquelas posições de poder. Então, é uma situação muito difícil, na minha opinião, se você tiver a recondução do atual grupo que está no poder, ela é, mais uma vez, ela é mais palatável se você tiver uma alternativa. Outro erro, o governo usa muito, né, a narrativa de soberania, quando vai negociar com os outros países, com os Estados Unidos e com a China. Mas no final das contas, né, como o Paulo Guedes que você citou aqui, precisa fazer negócio com os dois países. Qual que você acha que é a forma correta para fazer isso e não ser narrativa? Veja, eu acho que no caso das relações com a China, Daniel, hoje, de cada $100 que o Brasil exporta, 35 vão para a China. Aliás, de cada $2 que o Brasil exporta, 1 vai para a Ásia. Então, a Ásia é muito importante.
você tem uma parcela significativa da população mundial lá, eles crescem economicamente de uma forma muito vibrante. Quando você cresce a partir de uma renda bastante baixa, as pessoas vão consumindo mais calorias, vão consumindo mais nutrientes, são coisas que a gente tem para vender com excelente qualidade. Então, a China e outros países daquela região vão continuar muito importantes para nós. O que nós não podemos ter é inocência em relação a eles, né? Por exemplo, eu tenho às vezes a impressão que quando o atual presidente da República, né, olha para os chineses, ele olha ali um grupo de chineses e diz, poxa, amigos, tem ali um grupo de amigos. E quando os chineses olham para o presidente da República, parece um pouco aqueles desenhos de antigamente, né, que você tem dois personagens no deserto, eles estão com tanta fome, né, que um olha para o outro e vê um frango assado. Quer dizer, meio faixa branca, né, faixa deglutir. Quando na realidade os chineses estão buscando os interesses deles, tá certo? Ele não é nenhuma grande solidariedade por conta dessas bobagens de ideologia. Global. Não, eles precisam criar alternativas, eles precisam comprar alimentos de alguma parte do mundo, apesar de terem, digamos assim, avançado bastante na sua autossuficiência, são os maiores produtores de alimentos do mundo, mas ainda assim são os maiores importadores líquidos do mundo. Eles estão travados, né, numa mega competição com os Estados Unidos, então precisam ficar menos dependentes dos Estados Unidos, vão ficar dependentes de nós. Agora, em relação aos Estados Unidos, veja, você não tem nenhum milagre econômico, Emílio, nesses últimos 70, 80 anos, que tenha sido feito sem algum tipo de relação construtiva com os Estados Unidos. Coreia do Sul, Japão, Singapura, China, tá certo? Mesmo China. Com todo esse arranca-rabo, né, entre China e Estados Unidos, hoje o comércio entre China e Estados Unidos é de 1,8 bilhão de dólares a cada 24 horas. Os caras têm uma mega interdependência. Eu acho que a gente está subrepresentado naquilo que a gente está vendendo para os Estados Unidos. Mesmo antes, né, de 2 de abril do ano passado, que é quando o Trump começa a implementar essa política mais protecionismo de comércio, de tudo aquilo que os americanos compram do mundo, o que vem do Brasil representa 1%. É muito pouco. Então, mas você acha que os Estados foi o capitalismo dos Estados Unidos que propiciou a derrocada americana nesse momento? Porque, por exemplo, o Tim Cook lá, quando ele foi fazer o iPhone, que ele contratou as fábricas chinesas, chegou nos Estados Unidos, tinha o funcionário que ganha mais, tinha todo aquele esquema dos Estados Unidos, né? Que a gente tem aqui aquele custo, sindicato, aquela história toda que a gente tem aqui. Aí o chinês falou assim, quanto você vai gastar? Ele falou, gastar, sei lá, $10 pra fazer. Ele falou, não, eu faço pra você por 2. Ele falou, olha, que sensacional. Só que todo mundo perdeu o emprego, né? E a China cresceu. Isso é como é que essa conta, e agora os caras querem reverter isso, o Trump com essas tarifas aí que o Sami falou que talvez... Sim, eles estão querendo revogar as tarifas. Como é que o cara vai fazer esse... E a Ásia cresceu uma loucura, né? Emílio, eu acho que essa história do declínio americano é conversa para boi dormir, às vezes uma conversa entoada pelos próprios americanos. Agora, se você pegar de 1871, que foi o ano que os Estados Unidos ficaram maior que a Inglaterra, passaram a ser a maior economia do mundo, até hoje, faça chuva, faça sol, democrata, republicano, com guerra ou sem guerra, os Estados Unidos têm 25% no mínimo da economia mundial. 1 em cada 4 dólares que o mundo produz vem de um país que tem 350 milhões de pessoas, num mundo que tem 8 bilhões de pessoas. Vamos lá, você vai pro nível das empresas. A Nvidia, Sam, vale quanto hoje? 4 tri e meio? Não, mas eu sei. Mas, a empresa mais valiosa do mundo. Mas e a população? Porque hoje você vê muito desemprego, você vê muita miséria, você vê muito isso na... Renda per capita de 90 mil dólares. Os Estados Unidos têm hoje um desemprego muito baixo, talvez seja o país com o menor desemprego dentre as economias desenvolvidas do G20. É verdade que o peso relativo da indústria e da manufatura, como fatia de tudo aquilo que os Estados Unidos produzem, caiu. Mas isso não os impediu de superar a crise energética dos anos 70, a crise da dívida dos anos 80, vencer a Guerra Fria nos anos 90, superar a grande recessão de 2008 e numa série de áreas aí, como é o caso da inteligência artificial, liderar o mundo. Se você pegar, Emílio, esse período de 2001 até 2019, no primeiro ano da Covid, se você pegar a ascensão do PIB americano e a ascensão do PIB chinês, a boca de jacaré entre os dois vinha se fechando. Tinha muita gente, eu inclusive, que achava que 2027, 2028, eles falavam isso, a China ia ultrapassar o PIB nominal americano. Nos últimos 5 anos, a boca de jacaré voltou a subir. Então, mas